assim, eu sempre fico na curiosidade, né, quando a gente recebe, por exemplo, lideranças espirituais, em perguntar como é que é o dia a dia. Sim. E eu queria que você contasse como é que é seu dia a dia quando você não está viajando, você está na sua base, que horas que você acorda, quais atividades que existem na sua rotina. Eu podia imaginar que a minha atividade principal é obedecer uma rotina, mas ela não é. Não é. A minha rotina principal é estar disponível para poder responder e ajudar as pessoas do jeito como elas vão demandando. Bacana. Então essa é a minha rotina. E aí eu tento não dormir tarde demais, né? Tento assim, algumas coisas, né? Porque senão eu não vou conseguir me manter nessa atividade. Então eu tento me cuidar um pouco para eu poder manter a energia e seguir funcionando. Mas a minha tendência é simplesmente respondendo na medida que as coisas vão acontecendo. Assim, né? E essa parte mais devocional, você separa um momento do dia para meditar, para ler, ou na hora que encaixa, dá certo, você faz? Há sempre esse desafio, quando eu separo uma parte, aí sempre tem alguém que vai então me pedir para alguma coisa. Parece que é um esforço constante de eu ter que manter a abertura, né? Manter a abertura. Isso é o que acontece, assim. Né? E não te cansa essa constante abertura? Eu não chego a pensar sobre isso. Não chego a pensar, né? Eu tento fluir da melhor forma, né? O que eventualmente produz algum desconforto é eu não poder responder às pessoas como elas aspiram, assim. Então eu lastimo, assim. Então, por exemplo, eu estou respondendo a alguém, eu vejo ali que tem uma quantidade de pessoas que eu nem sei o que eles estão me pedindo, mas eles estão me pedindo. Eu deveria olhar. Então, às vezes eu nem vejo o que eles estão me pedindo. Aí 2 dias depois eu vejo, aí morreu alguém, eles passaram por uma dificuldade e eu não pude acessar. Então eu também tenho redes de pessoas que me ajudam nisso. Então eles acessam, filtram e vão resolvendo coisas. Você tem momentos de lazer? Eu, de modo geral, eu não seleciono nada como se fosse lazer. Eu considero que a minha vida, ela eu não tenho algo que eu devo então parar para então fazer uma outra coisa. Assim, né? Eu não vejo isso. A minha vida, ela em si mesma, ela é satisfatória, ela é boa, ela é feliz, ela é alguma coisa boa. Eu não preciso. Mas, eventualmente, nessa conexão com as pessoas ao redor, né, aí eu vou junto com eles, porque se eu não for, eles não vão, então eu levo eles, eu também propicio isso. Né? Bacana. Aí entra aí cachoeira... entra, assim, né? Eu não vou muito, mas agora, por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou demandado. De manhã, de tarde e de noite, né? Então, se eu for fazer alguma coisa, aí eu termino interrompendo. Por exemplo, eu estou aqui na rádio nesse momento, né? Mas vai colidir um pouco com o horário das atividades das pessoas ali, né? Então isso é inevitável. Eu tenho uma coisa, faço uma coisa, deixo um pouco de fazer outra, né? Mas quando eu estou com meus filhos aqui, a gente sempre vai na São Bento, né? Porque fica bem perto, né? A gente pega a bicicleta e corre ali. Ontem eu fui dar uma pedalada com a minha filha de 9 anos, a gente saiu pedalando pela ciclovia lá, tirou umas fotos e respirou e olhou a lua. Quando a gente voltou já era noite, a gente estava olhando o céu, a lua e as estrelas, é super bonito, assim. Que idade que tem seus filhos, hein? Eu tenho filhos de várias idades. Outro dia eu me dei conta, assim, que eu sempre tive filho pequeno na minha volta, no meu tempo todo, né? Desde os 25 anos de idade eu tenho criança pequena ao meu redor, assim. Isso para mim é uma alegria também. Bacana. Eu tenho filhos de 42, 43 e a minha menor tem 9 anos. Mas eu te cortei com a pergunta sobre filhos. Você estava falando que estava olhando as estrelas. Então foi isso. Então a gente estava respirando aquele ar maravilhoso. Tinha um pouquinho de fumaça no fundo, assim, né? Essa é uma época que tem isso, né? É assim, mas é maravilhoso, assim. Porque eu também já fui de bicicleta até a Teresina de Goiás, né? Olha só, hein? Essa pedalada, eu acho que é 72 quilômetros. Maravilhoso, assim, é uma paisagem, eu recomendo, assim, para as pessoas. É maravilhoso, assim, né? Então a gente sobe, depois começa a descer por dentro de um vale, é muito lindo, assim. E você consegue entrar em estado meditativo pedalando? Uma meditação ativa, assim? É que
A meditação, no início, ela tem um tipo de artificialidade que é a meditação formal, que a gente chama de shamatha, que é a meditação, não pensar em nada, parar, não pensar em nada. Mas shamatha, dentro da tradição budista, é a porta de entrada do estado de meditação mesmo. O estado de meditação ele é chamado visão. E é a visão que ela também vai se sofisticando. Ela não é, por exemplo, começa a ter visões de coisas, não é isso. Visão é a visão lúcida sobre as coisas. Então a meditação, depois de um tempo, ela está ligada às aparências internas e externas. Então, por exemplo, a meditação, a visão, a lucidez, ela pode ser praticada com esporte também. Por exemplo, você está pedalando, aí tu está cansado, aí tu olha a profundidade do que significa o cansaço, o que é isso, ou a força nas pernas, ou a respiração, aí tu começa a olhar. Aí tu começa a olhar também a ligação com o alimento, a ligação com o ambiente, aí tu começa a ver o aspecto sutil da energia, da aparência das coisas e da forma pela qual tu escolhe para olhar as coisas. Tudo isso pertence à visão. Maravilha. Ainda sobre o dia a dia, né, e essas atividades ordinárias da vida e da sociedade, você gosta de futebol? Eu uso o futebol como uma linguagem, porque as pessoas têm uma conexão com o futebol, né? Então eu tenho uma conexão assim, né? Mas eu não tenho uma fixação assim, de fato. Mas tem um time que você torce, assim? Eu torço pelo Imortal Tricolor, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, assim, que foi fundado no início do século passado, né? E cobriu de glórias os vários torcedores, pertence à tradição do Rio Grande do Sul. Assim, né? E lá no Rio Grande do Sul tem outros times, mas são menores. Assim. E olha só, por exemplo, atividades como assistir séries da Netflix. Eu assisti a série sobre o Osho, eu achei super interessante. Eu também assisti, muito interessante. Eu assisti uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu achei muito interessante também. Eu acho que algumas séries são muito interessantes assim.